boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Emendar direto, né, Norma? Isso, e assim, né, nós vamos iniciar o nosso encontro abençoado de hoje do estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós estaremos entrando na parte terceira, capítulo 11, da Lei de Justiça, da Lei de Destruição. Vidal, você pode fazer a prece para a gente? Sim. Querido Mestre Jesus, irmãos emissários do Cristo, representantes dignos da terceira revelação, estamos reunidos para estudarmos as vossas palavras, estudarmos o livro primário, aquele que iniciou o Espiritismo no planeta. E descobrimos nesses estudos que nas entrelinhas ainda há muito que aprender. Mas para isso, contamos e pedimos a vossa inspiração, a vossa intuição nesses trabalhos, nesses estudos, para que consigamos hoje aprofundar mais e mais aqueles conhecimentos que nos são preciosos no preparo da nossa caminhada em direção ao Pai. E assim,
Pedindo permissão para iniciarmos os trabalhos, damos todos graças a Deus. Graças a Deus. A palavra é sua, meu irmãozinho. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Deixe-me localizar aqui. Achei os estudos de hoje. Flagelos destruidores, dentro do capítulo 6 da lei de destruição. Já dizia Paulo de Tarso, né? É preciso que morra o homem velho para que nasça o homem novo. A lei de destruição está até na Santíssima Trindade hindu, onde você tem uma manifestação de Deus, que é o polo da destruição, contra uma que é o da criação e a da manutenção. Então, a lei de destruição é uma base com que Deus construiu o nosso universo. Não fosse a destruição, essa vida seria muito chata. Já imaginaram se nós nascêssemos e tivéssemos uma existência material eterna, 200, 300 anos no mesmo emprego, fazendo as mesmas coisas? Felizmente, Deus criou a morte, passa a régua, bota todo mundo para casa, acaba com aquilo tudo, aquele guarda-roupa lotado de coisa que a gente não consegue doar, nem jogar fora e que não usa nunca. Aí começa tudo de novo. É um alívio. Mas hoje o alívio não é tão bom assim, porque agora o capítulo vai falar sobre flagelos, as grandes cataclismas, catástrofes, pestes e coisas mais que volta e meia acontecem sobre o nosso planeta. Kardec começa perguntando, questão 737, com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Esse progredir mais depressa tem a ver com essa introduçãozinha nossa aqui. Vou ficar 300 anos no mesmo emprego, batendo os mesmos carimbos, fazendo a mesma coisa, estou perdendo tempo. Se em 5 anos já aprendi tudo que eu podia aprender neste lugar, nesta função, o melhor é que a minha vida me tire de lá e me leve para uma outra situação onde eu vou aprender coisas novas. Então, ele leva a humanidade para novas situações, como acabando com o antigo. Aí vem os flagelos destruidores. Passa a régua aí, vamos começar num outro patamar, em outras condições. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, e aí frisando moral, regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Bom, vamos lembrar que nós estamos no planeta Terra, um planeta de degradados. O planeta Terra ele foi colonizado por espíritos expulsos de seus planetas de origem, ou seja, expulsos por decadência moral. Todo mundo que vinha para cá, como diz Paulo no estudo anterior, tem bonzinho não, tem santo não, todo mundo que veio para cá, estava comprometido, é um degradado que precisa se regenerar no seu aspecto moral. E isso é feito existência por existência, degrau por degrau, nós vamos superando as nossas imperfeições, transformando vícios e virtudes e nos tornando aptos para, talvez, quem sabe até, voltar para os planetas de origem, ainda der tempo para isso. Precisa que se veja o objetivo, tem que olhar para onde Deus quer chegar, para você entender o que está acontecendo agora, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do nosso ponto de vista pessoal, se nós apreciarmos o que está acontecendo no planeta só do nosso vista pessoal, nós não vamos entender nada. Aí nós vamos chamar isso de flagelo. Isso agora, tivemos uma pandemia, né, do Covid. O mundo foi assolado por um vírus que levou muitos ao desencarne.
Então, do ponto de vista pessoal, humano, material, isso foi um flagelo, foi um horror. Do ponto de vista espiritual, tudo muda. Não vamos entrar nos méritos, porque cada um teve a sua situação kármica, cada um dos que desencarnaram estavam cumprindo um programa kármico pessoal, e não precisamos entrar no mérito. Provavelmente teve aqueles que sofreram o desencarne por uma questão de aprender a respeitar os outros, e não fazer com os outros o que não gosta que faça consigo mesmo. E talvez tenha tido alguém que disse, chega, já pode passar a régua, eu já aprendi o que podia aprender aqui, estou pronto para o próximo, me leva. Deve ter tido de tudo. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais de pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido séculos. De novo, a história do passar a régua. Mas de pronto já aprendi o que eu tinha que aprender, a humanidade nesse estágio já está bom, vamos agora dar uma sacudidela para ganhar tempo. Vamos ganhar tempo, porque o tempo urge mesmo. Temos que realizar em anos, em uma existência, o que nós não fizemos em muitos séculos, para tentar ainda nos habilitar a permanecermos aqui e não sermos mais uma vez degradados. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus pelo menos empregar alguma outra coisa que não fosse flagelo tão destruidor? Isso é Kardec tentando negociar ali com o divino, né? Não dava para ser um pouquinho mais brando, né, nessa coisa? Imaginem qual é a resposta, sim ou não? A resposta é sim, ele pode. Pode fazer isso de uma maneira mais branda, e faz, todos os dias. Pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Depende de nós. Nós temos essa maneira mais branda de agir, de evoluir, de crescer, de aprender. Mas depende de nós. O problema é que nós não aproveitamos esses meios mais brandos. E aí, vem aí a peste, vem a Covid, vem os flagelos, vem as guerras, como estão acontecendo de novo. Espero que não venha a bomba atômica. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho. No orgulho. E que se faça sentir a sua fraqueza. O nosso problema do orgulho é tremendo. A gente, às vezes, tem orgulho de ser humilde. Ter orgulho de ser humilde é o extremo, mas é muito comum nós termos orgulho de ser humilde. Puxa vida, eu não posso não ter coisa na escola, mas pelo menos já consegui a humildade. Puxa, ainda bem. E a gente está lá manifestando de orgulho. E isso é a nossa fraqueza. E expor o nosso orgulho é o que dói muito. Aquele que se acha já santinho, quando percebe que ele não é santo, na verdade, ele está fazendo aquilo por orgulho, como era o caso dos fariseus, a nossa fraqueza é exposta e a necessidade de mudança se torna flagrante. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será isso justo? Se vem aí uma calamidade do tipo um furacão assolando toda uma região e matando milhares, não dizer que todos ali eram perversos, é exagero. Será que é justo que o homem de bem sucumba também junto com o perverso? Resposta. Durante a vida, para o homem, tudo se refere ao seu corpo. O nosso foco é o corpo. Mas depois da morte, nós mudamos o modo de pensar. Aquilo que era uma tragédia, depois nós estamos lá do outro lado, a gente olha para trás e diz, poxa, estava tão preocupado com isso, que coisa irrisória. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é, que estava sublinhado, mas não ficou bem sublinhado, não. Vou botar uma coisa aqui maior. Para quem está do outro lado, isso é importante, eu diria até, e além do raciocínio deles. A gente percebe isso no trato com o plano espiritual, no trato com os guias,
um trato mediúnico. A turma do outro lado não valoriza a vida no corpo como nós valorizamos. Os exemplos vão se acumulando. Se para um ganho espiritual, se para um aprendizado, se para um salto evolutivo tiverem que nos levar, eles levam. Sem problemas. Porque depois nós chegamos do outro lado e olhamos para trás e vamos agradecer por isso. Puxa vida, ainda bem que você me tirou daquele sufoco. Se eu não tivesse me feito desencarnar, eu talvez fizesse uma enorme besteira e ia me comprometer karmicamente. Pô, eu não tinha mais necessidade nenhuma de ficar lá naquele corpo, nem aprender mais nada, estava contando o tempo, agora eu posso de novo voltar a progredir e evoluir. Então, são duas visões completamente diferentes. Quando nós estamos encarnados e depois nós estamos encarnados. E ao lidarmos com os desencarnados, nós temos que entender que eles pensam assim. Eles não estão pensando na nossa morte como nós pensamos, não. Se for preciso, para o nosso bem, para o nosso karma, eles podem até ajudar, dar um empurrãozinho. Um século no mundo não passa de um relâmpago na vida espiritual. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tantos vos queixais. Passamos 2 anos aí lidando com a pandemia do Covid. Foi sofrimento? Foi. Muita gente morreu sufocada nos hospitais. Mas isso é um relâmpago em relação à eternidade. Isso passa com facilidade. E os ganhos compensam em muito esses sofrimentos e perdas. Por isso é que, se num flagelo coletivo algum homem de bem tiver que ir junto, quando ele chegar do outro lado, ele vai entender que foi peanuts em relação à vida espiritual dele. Deixe-me voltar aqui, porque hoje eu estou também responsável pelo... Eu tenho que achar onde é que eles estão. O Jeffet está querendo falar. Levantou a o Jeff mãozinha. falar, Levantou a alguém. mãozinha. Fala, Jeffet. Não, Vital, é só uma dúvida que eu tenho. Esse flagelo aí, ele só acontece no mundo carnal, nesse mundo físico, ou no mundo espiritual também? Nossa. Que pergunta interessante. Rapaz, eu nunca encontrei um questionamento como esse. E confesso que eu nunca pensei nisso, mas podemos tentar pensar rapidamente. Todo mundo pensando aí ao mesmo tempo, hein? O corpo espiritual não morre. Então, se o flagelo leva à morte no corpo físico, lá não leva. Então, já tem aí uma diferença enorme. O corpo astral não vai morrer. Ele pode passar por problemas? Pode. Ele sofre. Se ele estiver lá no umbral, vai sofrer, pode até sentir fome, etc. Mas isso é um flagelo? Não acho que seja um flagelo coletivo, não. Você já foi para lá. Não me ocorre nenhum caso na literatura espírita, já que eu não me lembro de quando eu estava lá, de um flagelo no plano astral que criasse problemas assim coletivos. Para mim, um flagelo lá seria, de repente, todo mundo vai encarnar agora. Pum, aí eu ia reclamar doidado. Mas, como isso não acontece, eu lembro de alguma coisa, Paulo? Algum exemplo? Olha, a única coisa que talvez pudesse ser similar é quando André Luiz narra as limpezas que eles faziam em certos locais e eles iam com como que se fosse chamas, né, eletromagnéticas. Então, para aqueles espíritos, sobre o ponto de vista dele, talvez isso pudesse parecer um flagelo, né? Uma invasão, né? Seria equivalente aos bárbaros invadindo Roma. São casos de limpeza astral. O umbral... Diga. Até tem uma narrativa da casa transitória que foi avisada para ser retirada, porque ia passar esses equipamentos que com o fogo purificavam ali, porque estava muito encharcado
energias deletérias ao redor ali da casa transitória. Eu lembrei, eu acho que em Nosso Lar também tem algum evento assim, não Isso. dentro do Nosso Lar, não, mas nos arredores. Nos arredores, isso. Nos arredores. O clima astral do umbral ficou tão pesado que, como aqui a chuva limpa a nossa atmosfera, lá eles têm uns mecanismos magnéticos, tem sim. Tem uns mecanismos magnéticos para fazer uma limpeza na região. Bem lembrado, gente. Eu acho que seria o mais próximo do que o Jefferson perguntou. Sérgio, Célia, vocês pensam em alguma coisa? Algum outro exemplo? Coletivamente. Não, né? Tá. Eu acho que esse exemplo aí é até um exemplo interessante, sim. Tá? Não sei se é no livro Nosso Lar, mas eu sei que no Nosso Lar acontece um momento lá em que isso é feito. Então, vamos voltar aqui para a sequência, que o nosso tempo está avançando muito. Nadação. Muito bem. Representa o ensino que se vos dá e vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. O mundo real é o mundo espiritual. Nós temos uma inversão aqui. Esses são os filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimos os homens, essa analogia é interessante. Uma grande calamidade, um exército. O exército foi derrotado. O espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes rasgados, rotos ou perdidos. O general se preocupa com os soldados, não com os uniformes. Então, numa guerra, ao final de uma batalha, o general quer saber se os soldados estão incólumes, não se os uniformes estão incólumes. E, para o mundo espiritual, os corpos são nossos uniformes. Nós vestimos para vir para cá. Depois de um flagelo como esse, como é que você está? Você é espírito. Não o uniforme que você usou nessa encarnação. Isso é o de menos. Mas nem por isso as vítimas dos flagelos deixam de ser vítimas. Se considerasse a vida pela qual ela é, e quão pouca coisa representa em relação ao infinito, menos importância darias a essa vida. Em outra vida, numa outra encarnação, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Tem vários conceitos aqui, quase que um resumozinho. Tá? A questão da vida presente em relação às vidas futuras, a questão de compensação, essa questão da compensação é recorrente, sem que se fale em alguém ter sido injustiçado, alguém não precisar de passar por isso, o karma não exigir isso, sempre se fala numa compensação. Mas aqui tem um outro conceito que a Tanagil traduz de uma maneira muito dura. Não basta sofrer, é preciso bem sofrer. Se a gente não souber suportar esses flagelos, nós podemos nos comprometer karmicamente, detonando a nossa vibração e criando mais problemas para o futuro. Então, passar por um sofrimento não necessariamente é uma redenção. Pode ser uma piora se nós não soubermos nos comportar durante esse resgate. Eu estou preocupado com a hora. Venha por um flagelo a morte ou por causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. Aí ele é bem pragmático. Não vai morrer mesmo. Mais 10 anos, menos 10 anos, não faz diferença. Se soar a hora, soa a hora. A diferença é que, no caso de um flagelo, o maior número ao mesmo tempo. É coletivo. Então, eles simplificaram bem. A diferença é que é coletivo. No final das contas, todos que morreram nesse flagelo iriam morrer com Covid ou sem Covid, mais 5, 10 ou 50 anos e ir embora mesmo. Se pelo pensamento pudéssemos elevarmos-nos de maneira a dominar a humanidade e vê-la em seu conjunto, esses terríveis flagelos seriam apenas tempestades passageiras, nada demais. Olhando uma visão de eternidade, isso não é nada. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico? Agora ele tá bom. Do ponto de vista espiritual, então, isso não é nada. É um estalar de dedos. Mas do ponto de vista físico, isso tem alguma utilidade? Apesar de causar tanto mal, aqui eu peguei alguns exemplos, poucos exemplos,
de utilidades, de inventos adviram de guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, micro-ondas veio de uma experiência com magnetismo, nem magnetismo, com ondas magnéticas, ondas eletromagnéticas, o GPS, essas pastilhas aqui, sabe por que essas pastilhas, esse cobertura de confeito? Que o chocolate de barra derretia no bolso do soldado. O chocolate de barra era usado como energético. Aí inventaram a pastilha para que ela não se derretesse com calor e o soldado pudesse usar como energético. Café solúvel, tinha que dar café, a pessoa precisava também de um energético lá no front, e tinha que levar um pacotinho de café solúvel. Os computadores, o primeiro computador, esse aqui foi o primeiro computador, Enervac, era um salão enorme. A internet veio daí, a penicilina, os enlatados, alguns desses aqui até já existiam antes, mas eles foram desenvolvidos intensivamente por causa da guerra. A guerra traz demandas. A ciência progride muito com as guerras, porque o pessoal, esforço de guerra, joga dinheiro para conseguir algum efeito que esteja precisando. E a ciência dá saltos. Essa é a resposta para Kardec ante essa pergunta. A resposta deles é tem. Tem sim. Tem o quê? Tem utilidade do ponto de vista físico. Muitas vezes muda as condições de vida de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras do experimento. Está na guerra, né? Naquele momento ali, quero saber lá de café solúvel, tal, soldado, tudo bem, mas eu quero que acabe de ter bomba no meu telhado. Depois, eu vou curtir o café solúvel. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? Aí ele voltou para o moral. Prova moral. Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhes oferece a oportunidade de manifestar sentimentos de abnegação, desinteresse, amor ao próximo, altruísmo, dominar o egoísmo. E aqui, então, durante esses flagelos, nós vamos passar por isso tudo. Começando pelo exercício da inteligência, o esforço de guerra, a paciência, a resignação, se não tem jeito. Vamos ter que manifestar desinteresse, vamos desenvolver o amor ao próximo, vamos ter que vencer o egoísmo, e por aí vai. Porque... Vidal, o Sérgio está querendo falar, meu anjo. Tá, desculpe, mas eles precisam entender que eu não estou vendo a tela, né? Então, por favor... Eu te aviso, querido. Abram o verbo quando quiserem falar alguma coisa. Faz como a Norma fez. Diga, Sérgio. É que tudo que você está dizendo, com bastante clareza, é o flagelo da Covid. Sim. Então, o avanço da ciência na base, no âmbito da farmacologia e a expectativa que se tinha no que diz respeito ao que isso viria a proporcionar ao ser humano. Todos nós, no começo, quando estávamos reunidos em casa sem sairmos, pensávamos que a humanidade iria dar um salto qualitativo no que diz respeito às coisas da alma, do espírito, né? A união em casa, a solidariedade que começou a aparecer, a preocupação para com o próximo, que não haveria ganância, e no final a gente percebe que esse flagelo não mudou absolutamente nada. Você está sendo um pouco duro, mas, de fato, muita gente se aproveitou da tragédia para encher os bolsos. Agora, a ciência deu um salto. Uma vacina não se desenvolve em 1 ano, nem 2. Não, nunca. A ciência deu um salto extraordinário. Aqui, nós imaginávamos naquela outra parte que você mostrou ali. Exato. Mas o arbítrio funcionou, né? Eles dão a oportunidade. E é aquela história do juízo dos tempos são chegados, né? São as oportunidades que estão aí. Depende de nós. Depois não pode dizer que não teve oportunidade de fazer. Houve muita gente no nosso país que teve a oportunidade de atuar fortemente para diminuir o sofrimento. Alguns aproveitaram, outros se atolaram. Enfim, é pessoal.
Mas o fato é esse. Esses flagelos são momentos que nós estamos postos à prova. Em todos os aspectos, em muitos aspectos. E aí depende de nós o mérito, o proveito ou não desse momento, ou o atolamento em mais carga. Dado é ao homem conjurar os flagelos que os afligem, nós podemos, então, evitar prevenir, aqui o sinônimo, ele mesmo diz, conjurar é prevenir. Nós podemos prevenir os flagelos? Em parte, sim. Muitos podem ser prevenidos. Porém, não porém como geralmente a turma entende. Porque muitos dependem da nossa própria imprevidência. Tem um flagelo aí que está sendo anunciado há mais de uma década. As questões climáticas, ambientais. E a coisa piora a cada ano. A turma está se mexendo, mas não com a velocidade e com a extensão necessária. Tem muita gente que está só enrolando. Recentemente eu vi uma denúncia aí com a indústria de petróleo, que eles estão enrolando as medidas paliativas, estão sendo apenas postergadas e não estão aplicando a verba que precisava para fazer captura de carbono. Foi específica a denúncia. Que não está dando frutos, não estão de fato cumprindo o que prometeram. Nesse aspecto e em vários outros também. Muito bem. Então, muitos flagelos são imprevidência nossa, são provocados por nós. Outros são da natureza. E aí entram as questões espirituais. À medida que adquire conhecimentos e experiência, o homem vai podendo prevenir alguns flagelos, se conhece as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. Mais ou menos conforme as nossas necessidades e merecimentos. A esses flagelos que são decretos da Previdência, nada o homem pode opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. E aí volta aquela história do bem sofrer. Esses males, entretanto, ele muitas vezes agrava pela sua negligência. Tem aqueles que nós podemos prevenir, tem aqueles que nós podemos evitar que aconteçam simplesmente não provocando, tem aqueles que nós podemos atenuar e tem os que nós agravamos pela nossa negligência. Na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independente do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Vocês perceberam que essa lista aqui, ela está ficando meio que ultrapassada? Independente do homem naquela época. A peste negra dizimou 1/3, 2/3 da população da Europa. Sobreviveu 1/3. Se fosse hoje, nós teríamos lidado com ela agora como lidando com o Covid. E não teria acontecido o que aconteceu. Talvez até tivéssemos prevenido, sim. As pernas prevenimos hoje, as nossas questões de profilaxia, as vacinas, as questões as questões básicas de saneamento previnem pestes. Antigamente não. Hoje previne. Fome. Tem alimento suficiente. Nós fizemos outro dia um estudo aí, nós mostramos as estatísticas da produção de alimentos. Nós avançamos muito, nós perdemos 1/3 dos alimentos. Poderia ser melhor. Poderia já não ter fome no planeta. Inundação, muita coisa nós fazemos que provocam inundações que poderiam ser dispensadas. Bom, vamos falar agora daquele Rio Doce, né? Aquela comunidade que foi inundada. Poderia ter sido evitada. Foi a nossa negligência, aqui exemplo de negligência, uma empresa foi negligente e provocou morte e inundação. Intempéries fatais tem muito a ver, atualmente, com a questão do climáticas, que nós estamos agravando. Então, mesmo essa lista, ela está meio datada, mas isso é bom.
significa que a tendência com o avanço da tecnologia é que esses flagelos vão ser minimizados, que nós vamos conseguir atenuar muito mais do que conseguimos hoje. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência da época, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, nos estudos de condições higiênicas, assim, agora ele está dizendo isso, né? Que não tem o homem conseguido, exatamente o que nós acabamos de dizer. Já naquela época, ele dizia que o homem consegue atenuar muitos desastres. E de lá para cá, muito mais do que na época. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão preservadas atualmente, e o atualmente agora cresceu, porque o hoje é hoje mesmo. E aí o exemplo é o Covid, que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da inteligência, quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, sobrealiar os sentimentos de verdadeira caridade com seus semelhantes. Está aqui, ó. Se nós tivéssemos sido mais caridosos durante a pandemia da Covid, teria havido menos sofrimento. Mas nós já estamos conseguindo melhorar muito a situação. E aí, preocupado com a Norma, eu entrego para ela a batuta. Vai, Norma. Obrigada, querido. Então, vamos acelerar, né? Falando sobre guerra. Você tem tempo, porque você tem menos itens. Tem menos itens, o que é o que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. A gente vê a imagem ali do homem primitivo, né? Por isso é que para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando sente a necessária, quando a sente necessária, né? Aí a gente vê que aquele abraço de luz, né? Quando as pessoas já estão evoluídas. Mas as paixões dos homens, né? O egoísmo, a vaidade, o poder, a ganância, ele faz com que os espíritos inferiores juntam-se a esses homens pela mesma sintonia vibratória, né? E aí, esses espíritos inferiores vão instigar essas ideias de ódio e vingança, não é? Assim, a gente vai entender que os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente, porque eles desconhecem a fraternidade que faz ligar todos os povos, uns amparando os outros, pelos fios do amor, em nome da caridade. Assim, as guerras são como que operações de socorro em tumor maligno das sociedades. Somente por elas, alguns povos acordam para a vida melhor. Isso aí é Miramês que nos traz, entendeu? Por trás de todos os movimentos belicosos, os benfeitores espirituais estão agindo, mudando ideias e fazendo com que as nações em litígio aproveitem as lições pelo aguilhão da dor. Então, a gente viu assim no nosso lar também a exemplificação de como a espiritualidade se mobiliza nesses momentos de conflito aqui no planeta, não é? E eles tentam inspirar para que a coisa cesse. Imagine como eles continuam tendo trabalho, né? Agora com esse conflito da Rússia com a outra irmã. Assim, por trás, assim os homens primitivos, eles viviam em guerra constante com os outros. Com o passar do tempo, as guerras vão se espaçando cada vez mais,
para depois desaparecerem do planeta, onde a vida será somente de paz. Então, nós estamos cientes disso, que haverá transformação do planeta de provas e expiações para a regeneração. Agora, tem ocasiões que a guerra se dá não por motivos fúteis, né, mas por questão de sobrevivência. Então, por disputa de água, por exemplo. Então, só os vencedores sorverão a água, sobreviverão. Então, é uma luta, assim, que a gente pode imaginar, né? Os homens estão tão acostumados à guerra que eles criaram o Ministério da Guerra e não o Ministério da Paz, né? Como tem lá no nosso lar. O homem só conhece um direito que sempre prevalece, o mais forte, em armas e dinheiro. Deixa de pensar na fortaleza moral e no amor. E assim, os mais fortes tomam sempre as primeiras cadeiras nas decisões, gostam de se exaltarem ante os pequeninos, ao contrário do que o Evangelho orienta, em Mateus, capítulo 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quantos impérios da história da humanidade passaram? Todos têm a sua vez. A reencarnação é o processo de mudanças, dando oportunidade a todas as almas. A melhor guerra que podemos ter, meus irmãos, é a guerra íntima, né? Contra as nossas imperfeições morais. Assim, as guerras fratricidas deixarão de existir, porque a força da lei do amor prevalecerá. Questão 743. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos, ou seja, quando os homens praticarem o que o mestre, em sua sabedoria de síntese, resumiu em um só mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente chegará lá, né? Lá no Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, é dito: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos que seguirem o ensinamento do mestre estarão vibrando no mesmo sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Aí não existirão mais guerras. Como diz a canção, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Então, é questão interior, de percepção, que estamos aqui para evoluir, não é? Não precisamos ser anjos, que a natureza não dá saltos, não é verdade? Mas, à medida que desenvolvermos senso de justiça, desenvolvimento moral, as guerras irão rarear até desaparecer. Em Salmos 37, 29, é dito que os justos herdarão a terra e para sempre nela habitarão. A boca do justo proclama a sabedoria e sua língua anuncia o direito. É preciso exercitar o centro de justiça. Não necessariamente os seres humanos precisam guerrear por alguma coisa. A vida do ser humano é mais importante do que as coisas materiais. Isso ocorrerá quando o homem trabalhar as questões, as diferenças de forma respeitosa e amigável. E esse é o nosso
grande desafio. Vamos para a 744, que objetivou a providência, tornando necessária a guerra. A espiritualidade responde: a liberdade e o progresso. Então, desde que as guerras não possam ser evitadas, elas são transformadas em instrumentos de liberdade e progresso. Porque a lei nos fala claramente que nada se perde, tudo se transforma. Em função dos homens deixarem passar despercebidos os caminhos do amor, passam a surgir os caminhos da dor, que pelo sofrimento os faz entender a mensagem de regeneração espiritual. Então, a gente viu o Vidal exemplificando quanta coisa a guerra impulsiona no progresso tecnológico, né? As guerras, nesses casos, são instrumentos violentos para acordar as almas endurecidas. O espírito não deve dormir no que se refere à guerra interna, para não cair nas armadilhas das trevas. A partir do exercício do nosso livre-arbítrio, se evoluirmos moralmente, tomaremos melhores decisões. Ao deixarmos de ser belicosos, não elegeremos líderes tiranos, belicosos, cruéis. Um exemplo de transformação de povos dominados, lá no tempo do Império Romano, que expandia-se, né, dominando outros povos com seu poder bélico, e aí a gente tem aí a expansão do Império Romano no seu último estágio, não é? Essa expansão, um dos motivos é que as armas deles, as espadas, os escudos, eram de ferro, enquanto esses povos dominados ainda utilizavam armas de bronze e de cobre. Mas também, eles, ao tempo que dominavam, escravizavam, eles levavam progresso para esses povos, não é? E a gente sabe historicamente, né, dos progressos de engenharia, de urbanização, de direito. O direito romano chegou até nós, não é verdade? Ou seja, o aguilhão da dor da guerra impulsionou o progresso das regiões ocupadas. É disso que a espiritualidade vem nos situando, não é? A 744A. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Então, como dissemos antes, né, Roma dominou outros povos, subjugou-os e suas populações foram escravizadas pelo jugo romano, né? Então, num olhar de curto prazo, toda essa subjugação, não é, nos parece muito cruel. Mas isso é porque a gente olha numa única existência. Se a gente for olhar à luz do espírito imortal, que reencarna várias vezes, e levando-se em conta que, normalmente, a gente reencarna assim, nos mesmos grupos, então o progresso, o avanço da qualidade de vida trazida pelo Império Romano será percebido por esses espíritos que até desencarnaram nesses conflitos e que reencarnam ali para habitar numa região que está melhorada pelo progresso trazido. Ainda hoje, nações fazem guerras exteriormente, sob o jugo da ignorância das leis morais. Muitas delas se entregam ao culto exterior das formas ilusórias, passageiras, dos bens materiais, em troca de vidas físicas. Isso não importa. O que importa para o tirano quer conquistar mais terras, mais ouro, mais enriquecimento de toda a ordem material. Então, Miramês reforça que as guerras sagradas são aquelas que travamos no nosso interior. Elas são motivo de
libertação espiritual das criaturas, porque não dependemos de destruir o nosso próximo para sermos vitoriosos. Somente alcançamos a vitória quando vencemos a nós mesmos. Vamos avançar para a 745, que é a última. Bom, que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? E a espiritualidade responde: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Então, meus irmãos, nós temos que orar, né? Orar, ter misericórdia, ter piedade desses que agem dessa forma, uma vez que a ambição quase sempre é o motivo dos países famintos por dinheiro e bens materiais, que impõem aos perdedores da guerra, além da derrota e muitas perdas, serem usurpados, sofrendo expoliações de todos os tipos. Quantos de nós já visitamos museus no exterior, em países desenvolvidos, cheios de peças valiosas, culturais, de civilizações por eles dominadas outrora? É isso, mas não temos dúvida, à luz da doutrina espírita, não é, que a lei de ação e reação é para todos. E assim, aqui se faz, aqui se paga. A expiação, então, corrigirá, retificará suas culpas, não é? E nós temos notícia, por exemplo, que aquele dominador de hoje, senhor daquelas terras, poderá reencarnar como escravo. Porque exemplo disso é o que nos chega acerca de alguns romanos orgulhosos que reencarnaram no território do continente africano e foram trazidos para o Brasil na condição de escravos para burilar o passado culposo. É claro, meus irmãos, que para aqui vieram também escravos que foram espíritos evoluídos, que traziam para aquela comunidade tão sofrida pela escravidão o acalanto da sua mediunidade natural, por merecimento. Mas também, em meio a eles, vieram alguns que antes escravizaram e agora foram escravizados em posterior reencarnação. É isso que nós preparamos para hoje, né? Nosso tempo está chegando ao fim